Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o preliminar, a imagem do futebol, discutindo todos os assuntos da bola, especialmente envolvendo o Grêmio Internacional. Aqui estamos com o Adriano Garcia, que é jornalista da Rádio Galera, Maurício Freitas, nosso companheiro de todos os dias aqui, tanto no preliminar quanto no Cadeira Cativa, que começa às 19 horas, e o Yura, grande Yura, sensação do Grêmio na década de 70, um dos grandes símbolos da reação tricolor, especialmente a partir daquele ano de 77, e a gente já recontou tantas vezes essa história, inclusive há poucos dias aqui com o doutor Nelson Olmedo, contando como montou aquele timaço que faz 40 anos que recuperou a hegemonia estadual. Naquela época era o Internacional quase que imbatível em nível nacional e o Grêmio conseguiu recuperar a hegemonia estadual. Bom, mas uma história que precisa ainda terminar é essa do Campeonato Brasileiro. Depois que ontem o Botafogo fez 2-1 no Corinthians, que o Corinthians ficou com os seus 59 pontos, agora, num confronto que vai ocorrer daqui a 2 rodadas, o Palmeiras, dependendo, claro, do que fizer antes e depois, poderá ser uma ameaça definitiva para o Corinthians. Se ganhar do Corinthians, no mano a mano, a diferença pode ficar em 3 pontos. Então, a situação que antes era folga absoluta, com um aproveitamento de mais de 80% no primeiro turno, agora é de absoluto aperto para o Coringão. Não só em relação ao Grêmio, que ameaçava no passado, mas agora, muito especialmente, em relação a Santos e Palmeiras. Mais o Palmeiras, porque tem a chance do confronto direto. No noticiário geral, ainda se discute no Grêmio a renovação do Luan, que era dada como líquida e certa, porque o Renato interferiu, porque o Renato ajudou, porque o presidente falou com o Luan, porque o Luan se comprometeu em não deixar o Grêmio a ver navios, dizendo que não sairia do Grêmio sem o Grêmio ganhar dinheiro. No entanto, quando tudo parece destrancado, aí tranca de novo. Agora trancou num detalhe que, para os valores que estão em negociação, parecia um ínfimo detalhe. Um pagamento do retroativo, que é de 3 milhões, que o Grêmio quer pagar em 6, 7 vezes, e o Luan quer receber à vista. Na verdade, não é o Luan, é quem está orientando o Luan, porque não vai fazer muita diferença para o Luan 3 milhões no bolso agora ou 3 milhões na sequência de 5 ou 6 meses. O importante era ter esses 3 milhões, e agora o Grêmio está assegurando que ele iria ter. O Grêmio está preocupado com a próxima temporada e vai ampliar o contrato de Kahneman, que tinha um acerto com o Grêmio até o final de 2019 e vai acertar com o clube até o final de 2020, porque o Grêmio estabeleceu uma consciência de que o time tem uma grande dupla de zaga que dá estabilidade a toda a equipe. Bruno Cortes, uma renovação que parecia fácil, em função de leilão, passa a ficar difícil. Outros clubes estariam acenando com a possibilidade de pagar um pouco mais para o Cortes. E nessa hora o Grêmio deixou meio de lado a renovação do Cortes, porque se deu uma complicadinha, não é hora de discutir renovação de contrato em meio a uma semifinal de Taça Libertadores da América. O Léo Moura já renovou, o Jeromel, que tem o salário mais alto do clube, ganhou aumento, até para não sofrer assédio de novo no início da temporada, como sempre ocorre. Lucas Barrios, o Grêmio quer ficar com o jogador, mas sabe que hoje ele, junto com o Jeromel, é o que mais custa mensalmente para o clube, ele até mais, porque o Grêmio teve que dividir o pagamento das luvas, né? Ele tinha os seus direitos federativos quando saiu do Palmeiras, então é uma negociação que vai se complicar, mas também essa que, quando complica, o Grêmio vai deixando um pouco de lado e parte para renovar depois. É o mesmo caso do Fernandinho, que recebeu o assédio do Corinthians, por exemplo. Bom, em termos de escalação, até já vou propor esse debate aqui para o Adriano, para o Yura e para o Maurício. Depois vou falar também do Barcelona, vamos falar do Internacional, vamos falar do 5-5, que agora está Messi e Cristiano Ronaldo, né? 5-5, né? Que coisa linda, né? 10 anos de
absoluto revezamento. Só que é um revezamento que é de 2 em 2 ou de 3 em 3, né? Às vezes o Messi emenda 3, parece que vai dar de goleada, aí o Cristiano Ronaldo ganha 1, aí o Cristiano Ronaldo emenda 2, aí o Messi, né, tenta reaver a hegemonia e assim vai. É uma briga bonita, porque é uma briga de qualidade. Mas você acredita, Yura, que de repente o Renato possa surpreender, como já surpreendeu uma vez contra o Fluminense, por exemplo, colocando quatro marcadores na meia cancha, colocando o Cícero no lugar do Fernandinho e adiantando o Luan, ou você não acredita nisso? O Grêmio vai ser esse que está previsto com aquela escalação que todo mundo já saberia de cor. Groi, Edilson, Jeromel, Kahneman, Cortez, Michel, Arthur, Ramiro, Fernandinho, Luan, com o Lucas Barrios na frente. Boa tarde, Yura. Satisfação em tê-lo aqui. Adriano, Maurício, aos ouvintes. Olha, eu não acredito. Eu acho que o Renato já tinha que apostar, ele apostou. Ele apostou nesse título, ele apostou nesse campeonato. Ele largou todas as fichas dele nesse campeonato. Deixou um campeonato fácil, que era a Copa do Brasil, fugir da mão dele. Deixou o Campeonato Brasileiro, que era fácil, fugir da mão dele. Porque ele quer o título maior. E ele colocou isso para o grupo. O grupo está consciente de que o que ele estava planejando, o que ele estava fazendo, era para ser campeão da Libertadores e automaticamente procurar o título mundial. Ele não vai mudar o time, não. Esse time é o que vocês estão dizendo aí em todos os jornais e rádio e televisão. É esse mesmo time que vem jogando. Ele não vai arriscar botar o Cícero. Ele vai botar o Cícero se precisar realmente, no desespero no final do jogo. Ele vai ter que usar o cara experiente. Mas o time é isso aí, é um time fantástico. Até é um time que o Cícero não foi testado, né? Ele não estava jogando nem no São Paulo. Ele não estava jogando em lugar nenhum. Então ele não pode chegar aqui e jogar automaticamente, porque isso vai até machucar o grupo. E por isso que eu acho que ele fica no banco. Agora, esse time, ele foi fantástico, porque o Luan faz as coisas andar. Nós já conversamos muitas vezes aqui, Maurício, te lembra? Nós conversamos aqui. A gente diz isso. O Grêmio tem um trabalho fantástico da presidência, dos dirigentes. O Grêmio fez um trabalho deu toda a estrutura para o Renato fazer o que ele está fazendo. Eu discordo plenamente. Nós já discutimos isso aqui no teu programa, certo? Que eu acho que o time grande tem que ganhar todos os títulos. Tem que procurar ganhar todos, que daí ele ganha 1, 2. Agora, da maneira que o Renato pensa, mas ele é o maior ídolo que eu tive. É o maior ídolo que eu tenho do Grêmio até esse momento. Então, tudo que ele fizer, eu estou de acordo. Porque ele está lá e a gente está fora, a gente não vê tanto, né, Rec? E a gente acompanha só a notícia. Mas o importante é que ele tem toda a estrutura para ganhar esse título, porque o Grêmio está fazendo esse trabalho para ele. Pelo menos uma coisa deu certo no planejamento do Renato. Quando eu digo pelo menos, é porque 2 títulos, como disse o Yura, ficaram a ver navios. O Grêmio poderia ter buscado, até pela qualidade superior que tinha. Porque o Grêmio jogava mais do que os outros. O Grêmio jogava mais do que o Palmeiras, muito mais, quando o Palmeiras demitia técnico. Muito mais do que o Santos, quando o Santos entrava em crise e os jogadores tinham que manter o Flamengo caiu dos pedaços que não estava caindo aí. Flamengo e tal. Então ia ficar meio que taco a taco, Grêmio e Corinthians. Mas o Grêmio, até priorizando a Taça Libertadores da América, pelo menos o que eu digo é que hoje, quando o Grêmio for treinar às 7 horas, hora de lá, 4 daqui, o Grêmio estará com o time completo, porque não tem mais o Pedro Rocha, porque foi vendido. Mas todos os outros, inclusive os reservas, o Grêmio conseguiu colocar em campo, até mesmo os que vieram de fora. O Cristo, que não jogava há muito tempo, o Cícero, que pela sua experiência foi inscrito, o Jael, que porque o Renato confia nele, está no grupo, se recuperou aos poucos e tal, da contusão, que foi dura, foi tipo a lesão do esse time encantou Douglas. o Brasil, né? Esse time encantou todo mundo, o Brasil inteiro. Esse time é o ideal, não existe outro. Não sendo Pedro Rocha, o resto é o time que tem que jogar, né? Só que o Renato andava até modificando a maneira de jogar do Arthur, do próprio Ramirinho, que ele estava botando em outra posição, trouxe o Ramiro para trás, mas eu acho que foi época de experiência. Ele agora vai com tudo, eu acho que tenho certeza disso. Em determinado momento ele teve que tentar reencaixar o time e não conseguiu, né? Porque eram muitos desfalques. E o Luan, principalmente, a saída do Luan não faz os outros jogar, os outros esquecem de futebol, porque o Luan realmente ele tem uma marcação especial de 2, 3 jogadores, dando uma liberdade para o Ramiro e para os outros jogar. Acho que eu troquei o fuso horário, né?
É 3 horas a menos. É 3 horas. Não, se são 4 horas de lá, é 7 daqui. Sim, exato. Eu acho que é isso. Não, os horários foram certos. Só que ao invés de tocar para cima, eu toquei para baixo. Não, mas de qualquer forma, é muito mais interessante treinar já na hora que vai ser o jogo, né? Então, é isso que o Grêmio tem tentado manter. O Grêmio chegou cedo em Guayaquil, chegou no início da segunda-feira, descansou o que pôde o dia inteiro de ontem, treinou à noite, hoje treina de novo, quer dizer, então faz tudo a contento com todos os jogadores à disposição. A logística do Grêmio foi fantástica. Sim. Voo fretado, tudo. Imprensa, não tem tudo. o que E reclamar do outra, torcedor do Grêmio. mesmo que seja caro o voo fretado, essa é uma situação diferente, Que não é diferenciada. caro. Não é caro, porque o Grêmio tem uma cota de 1 milhão e 200 que eu acho baixa. 1 milhão e 200 dólares. Não é baixo. Acima da 3.600. Pois é, e gasta 700. Mas 700 só no voo. Sim, mas os hotéis são tudo pagos hotéis e alimentação é pago pelas Comebol. Comebol. Depende. Eu não às sei vezes, se já não entra nessa cota. Eu acho que... Não entra não. Não, as minhas meninas, quando nós viajamos para a CBF, eles pagam tudo. Não, mas a CBF é diferente. Não, mas é toda a a CBF, mesma... Mas de qualquer forma, o que eu digo que é pouco, porque está muito perto do título. Um título sul-americano, meu Deus do céu, né? Tinha que valer muito mais. Mas pouco, mas que esse título vale muito, vale. O voo fretado, 700 mil dólares ou reais? Reais. Se transformar isso em dólar, o dólar está 3,50. Não, é barato. Mas essa hora tem que fazer isso, não adianta. O Grêmio não fez durante a Libertadores inteira, fez agora e aí tudo bem. Bom, esse Barcelona não ganha 8 jogos lá no campeonato do Equador. Então, se a gente analisar friamente, o Grêmio é melhor que esses 8 times que encararam o Barcelona. Tanto é que o Grêmio está na semifinal. Desculpa, o Adriano não falou ainda, mas aqui, ó. Só que eu tenho acompanhado, esse time também está da mesma maneira que o Grêmio. Só que o Grêmio já tem título mundial. Eles não têm título nenhum. Eles estão apostando tudo para ganhar um título internacional, que eles não têm. Do continente, eles têm o nacional deles lá, mas não fora. O LDU tem esse título e eles não têm. Eles nunca ganharam um título nacional. Eles vão jogar com peso um pouco mais leve do que o do Grêmio. O Grêmio tem essa... tem história, né? Tem toda essa carga e precisa colocar isso em campo. Tem camiseta. E eles estão mais light, porque já fizeram muito nessa Libertadores, chegando até uma semifinal. Hoje tem River Plate e Lanús, né? Sim, isso. 8h15 da noite, né? O primeiro já jogo... dá para ver o adversário que... Mas aí eu te pergunto, Rex, você fez essa comparação, o Grêmio não é pior que os 8 times que enfrentaram o Barcelona e que o Barcelona não conseguiu vencer. O Barcelona é pior que a Chapecoense? O Barcelona é pior que o Bahia? Para esses dois, por exemplo, o Grêmio perdeu. Mas aí... Então a comparação tem que valer dos dois lados. Eu não sei se o Barcelona é pior que o Vasco. A resposta é a mesma. O Barcelona também é melhor que os pequenos daqui. Mas aí tem que Por isso estão se enfrentando. Tem que pegar o Barcelona eliminou os grandes daqui. Sim. O Barcelona eliminou o Palmeiras, eliminou o Botafogo, eliminou o Santos. Não eliminou o Palmeiras, né? Empatou com o Palmeiras aqui. Tá. Não, eliminou sim. Eliminou o Palmeiras. Matou os 2 jogos. Ele não eliminou o Botafogo. O Botafogo foi na fase de grupo. Eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Eliminou o Santos em casa. Mas a questão toda é o foco. Concordo contigo quando tu diz, Chapecoense, o Bahia, o Grêmio não pode perder para esses times porque é infamamente superior na qualidade, no que vem apresentando. Mas diante do Barcelona, não vai se igualar por causa da história do Grêmio. Agora, dentro de campo, são 11 contra 11. E esse time joga muito melhor fora de casa do que em casa. Essa que é a questão toda. Então, para o Grêmio, fez a logística perfeita que o Yuri trouxe, e concordo contigo, tem que fazer. Agora, o primeiro jogo é que vai decidir. O Grêmio tem que sair lá, não sei, pode vencer? Pode. Mas um empate lá é uma vitória muito interessante para o Grêmio, porque decide em casa. O presidente ontem, em entrevistas a emissoras de rádio aqui de Porto Alegre, disse o seguinte, que o Guilherme do Botafogo e o Lima do Ceará estarão de volta no ano que vem. Já se fala na renovação do Kahneman. O Grêmio está projetando sempre à frente. E isso foi o que fez do Internacional recentemente vitorioso. O Inter sempre mantinha uma base de 70%, 80%. E é exatamente isso que o Grêmio está fazendo. Tentando manter os seus jovens atletas, valorizando enquanto pode. Arthur, foi assim com o Pedro Rocha. Que renovou também, né? Renovou. O Grêmio tentou renovar com o Luan, ainda não conseguiu.
e está tentando fazer o melhor já para 2018. No Internacional tem uma briga na lateral direita, que é uma briga de foice no escuro aí, né? Que é o alemão com o Cláudio Vinck. E eu não entendo por que o Cláudio Vinck não pode voltar ao natural, porque a bola que o alemão jogou, o Vinck joga também. E o Vinck é patrimônio da casa. Eu só entendo se for para tirar a prova dos 9, para ver se o alemão serve para ficar ou não para o ano que vem. Aí eu entendo, porque senão sempre prata da casa, jogador que vai ficar no Internacional, que renovou o contrato automaticamente, e o alemão é um estrangeiro, né? Está aí ocupando espaço por enquanto, porque não comprovou nada. O Inter está tentando contratar o Zé Rafael do Bahia, que interessa também a 2 grandes de São Paulo, ao Corinthians e ao Palmeiras. Então é uma dificuldade, porque leilão o Internacional não tem condições de entrar, né? O Internacional apresentou um déficit de 80 milhões aí no balanço, quer dizer, então o Inter teria que, a rigor, antes de começar a comprar, vender jogadores. Por isso que foi muito inteligente o Roberto Melo, quando deu uma declaração que concordou ontem o Danilo Fernandes, que o Internacional estaria brigando na ponta de cima do Campeonato Brasileiro. Claro, se baseando nos jogos que teve contra o Corinthians, que perdeu só nos critérios para o Palmeiras, que não perdeu para o Grêmio. No entanto, a realidade virá quando o Inter entrar em campo no ano que vem. A realidade de hoje é uma, né? E no ano que vem. Porque esse Campeonato Brasileiro ficou embatucado aí agora. Antes tinha 2, 3 despontando. O Grêmio e o Corinthians eram muito melhores que os outros. Agora que o Corinthians se complicou, agora que o Palmeiras resolveu reagir, o Atlético Mineiro, que foi uma incógnita ao longo da competição, resolveu meter 3 no campeão da Copa do Brasil, né, que é o Cruzeiro, mas o Cruzeiro também já está jogando as brincas. Enfim, olha o a título, verdade é dentro de campo. Olha o título que o Grêmio perdeu para o Cruzeiro. É incrível, essa Copa do Brasil... Era muito apertado aquele jogo contra o Cruzeiro. O planejamento do Grêmio não é esse... Quem tem um Grêmio na mão, ele tem que saber que o Grêmio tem que sempre lutar por todos os títulos. O Grêmio é muito grande. O Yura quer guete toda hora. Mas eu quero toda hora. Quer guete 5 vezes. Acabou de dizer que o Renato fez certo? Não, pelo que ele planejou, ele está fazendo toda a estrutura em cima dele. Ele está apostando, ele está botando o nome dele, o cargo dele, a situação dele de botar ele na parede, lá, botar um quadro para ele, botar uma estátua para ele. Aí sim. Porque ele está apostando tudo isso. Porque, olha, jogar como ele jogou num campeonato só, claro que o Grêmio está na hora de ganhar um título mundial, o Grêmio está na hora de ganhar uma Libertadores, porque ele deve ter pensado assim, bom, o Copa do Brasil eu já ganhei, então não é o título que eu quero. O Campeonato Brasileiro vai estar difícil porque nós vamos estar fazendo, mas não estava difícil. Se ele ganha do Bahia, do Atlético, do Sport Recife, times realmente que não tinham a mínima condição de ganhar do Grêmio. O próprio Palmeiras aqui não tem, se bota o time, o Grêmio ganha. O Grêmio deixou de ganhar um campeonato brasileiro, que eu acho, ainda em primeiro lugar, eu lutaria sempre por um campeonato brasileiro, que é o maior campeonato que tu tem que disputar no mundo inteiro. O pessoal primeiro disputa o campeonato nacional deles, certo? Para depois, sim, aí no campeonato europeu, lá que eles fazem, né? Mas é importante o campeonato brasileiro. É uma pena. Não se despreza o campeonato nacional. O Grêmio, eu acho que nunca mais na história vai ter a chance de ganhar 3 campeonatos como teve agora. Eu acho que o Grêmio nunca mais vai ter essa chance. Se desenhou muito bem, né? Se desenhou para ganhar os 3. Porque o Grêmio era melhor que o Cruzeiro, o Grêmio jogava mais do que o Corinthians, embora os resultados o Corinthians estava conseguindo, mas depois, de acordo com a previsão do próprio Renato, desandou. Não, mas e a gente via o Corinthians jogar e não convencia. E a previsão é aquela assim, ó, quer ver, ó, por que o Grêmio teve um monte de lesões? Porque parou, começou a descansar demais os jogadores, a musculatura começou a ficar fraca, e eles quando vão apelar num jogo treino, porque a maioria se machucou em treino. É engraçado, e subindo escada na casa deles, porque no jogo realmente foi poucas lesões, porque tu tá em ritmo de jogo. E a mais grave que persiste é a do Douglas, que foi em treino quando foi preservado de um jogo da Primeira Liga. O Corinthians, olha, quando deu aquele lance que o Corinthians estava no auge, que estava fazendo um trabalho violento, aquele time da Chapecoense teve que ir para um jogo contra a Espanha,
certo? Lá contra o Barcelona, ele teve que parar e parou a equipe do Corinthians. Eu vi o treinador do Corinthians dizer assim, bom, agora eu tenho 15 dias para fazer uns treinamentos especiais com os jogadores. Aquilo foi a maior mentira. Eu falei pro meu filho na hora, o Corinthians vai começar a cair a partir de agora. O time tá numa maneira, tá num ritmo. Não para, vamos continuar jogando, não tem nada de treinar. Olha, ele relaxou e o time não parou mais. Ele só ganhou um jogo aí, que aos 45 minutos. O resto ele só estava perdendo, empatando. O Corinthians realmente decaiu de uma maneira e deixou aberto que o próprio Santos, que não está jogando nada, que o próprio Palmeiras, que não está jogando nada. Foram buscar. E o Grêmio estava com ele na mão. O Grêmio estava com o título na mão. Os matemáticos ainda apontam 73% de chance do Corinthians. Mas isso aí é empírico, né? Porque se perder o confronto direto, esse 73 vira 40. A chance vira 40. A chance do Palmeiras... ganhar do Corinthians. Não, a chance 5, 6 rodadas atrás era de 1 ou 2%. Agora o Palmeiras já desponta como uma possibilidade. 20. E o detalhe, Rec, o Corinthians, antes de enfrentar o Palmeiras nesse confronto direto, pega a ponte e entra em campo com 8 jogadores pendurados. Antes do jogo. Como administrar? O Corinthians? O Corinthians entra com a ponte com 8 pendurados. E o Corinthians não tem um grande elenco. E a ponte precisa ganhar, senão cai. Mas o jogo é onde? Em Campinas. No agora já? Agora? Próxima rodada. Fedeu mesmo. O Palmeiras e o Palmeiras joga com quem? Palmeiras, eu vou buscar aqui a tabela certinha, mas vamos ver. Vou buscar aqui já. Mas o Grêmio deixou a oportunidade de ganhar o Campeonato Brasileiro ferrenha, incrível. Eu não consigo entender isso. Porque você pode até colocar um time reserva, um time para jogar, para poupar alguns dos seus melhores jogadores, mas não pode descaracterizar a equipe. E o Grêmio fez isso em 3 oportunidades. Contra o Palmeiras no domingo. E contra o Sport, uns 2 jogos assim essenciais que não podia ter descaracterizado a equipe. Contra o Atlético Paranaense. Mudou a forma de jogar. Não, diversos jogos. Aí foi ridículo. O Palmeiras, na próxima segunda-feira, enfrenta o Cruzeiro em casa. Mas é o Cruzeiro. Mas pode diminuir já para 3. Pode. 1-0 para Ponte Preta e 1-0 para Palmeiras não tem nenhum absurdo. O Palmeiras está fora, o Cruzeiro está fora do campeonato. Ele se for... largou, até o treinador não está mais treinando. O que vale é o dinheiro só. É o dinheiro de ser, lá da ponta. Mas é um bom dinheiro, né? E é um bom uma diferença de 2, 3 milhões do segundo, terceiro, quarto, até o quarto, né? E a Copa Brasil, o ano que vem, vai ser melhor ainda que eu não dá para entender. Mais de 50 milhões. Não dá para entender. Presidente Francisco Noveleto ressalta que para o gauchão do ano que vem terá tudo para o primeiro Grenal já ter um árbitro de vídeo. Mas a CBF não está conseguindo, hein? A CBF já adiou de novo e o presidente Marco Paulo Del Nero disse essa semana que agora não vai fazer previsão. Que não tem condições ainda e tudo mais. Por falar em declarações do Del Nero, que o nosso colega Pedro Ivo Almeida, do UOL, publicou uma entrevista há pouco com o Del Nero, respondendo, de certa forma, aquela especulação que o Juca Kfouri trouxe, a informação ontem, de que a bancada da bola, os deputados, enfim, ligados ao governo, estariam ajudando o Del Nero a obter um passaporte diplomático. Resposta do Del Nero: olha, estou analisando ainda sobre ir ou não para a Copa. A gente acaba pensando nas coisas todos os dias. Claro que poderia ir, mas está dando sorte ficar aqui no Brasil. Vai que eu coloco o pé na Rússia e o time não vai bem. Vão me chamar de pé frio. Viu como os canalhas eles agem dessa forma? Eles acham uma maneira de... Isso aí é uma canalice, né? E não diz nada. Que barbaridade. Não diz nada, não é? Eu estou pagando por erros do passado, administrativos. Ou não dá entrevista. Não fica quieto. Mas dizer que ele não fica... Não vai porque vai ser pé frio. Não, ele desistindo ou não... É a mesma coisa para a seleção brasileira, não tem nada. Eles convencem o povo, né? O povo ainda... Ele só faz mal pro futebol, né? Então, agora ele vai me dizer que ele ficando aqui tá dando sorte. Mas é a escola do Ricardo Teixeira. É um fanfarrão. Olha aqui, a FIFA convocou 4 brasileiros para arbitragem do Mundial de Clubes. Sandro Meirahit, que é o juiz principal, Emerson Carvalho, Marcelo Vangassi, assistentes, e Wilton Pereira Sampaio, árbitro de vídeo. Agora, o Wilton Pereira Sampaio é um baita juiz apitando, né?
Agora, árbitro de vídeo. Sobre o árbitro de vídeo, ele foi treinado, ter, né? Vai ter nas duas jogos das semifinais, né? O do Grêmio vai ser um argentino e. Sim. Assim, e vai ter hoje mas também. É Comebol daí, né? É, Comebol. Por que tem aquele cara lá atrás da goleira, se tem esse vídeo aí? Não precisa. Não, mas ainda não tem, né? Aquele cara é um inútil ali, né? Tá Só só para ganhar dinheiro. Não, é a assistir o parafernália jogo. do futebol. Assistir É a o parafernália jogo. do futebol. Por que os clubes estão quebrados? Porque 6, 7 juízes numa partida. Seis ou pelo 7, né? menos. 6 pelo menos. Um reserva. É uma e dois parafernália. atrás dos Todo outros. mundo recebendo bem e os clubes quebrando. Essa é a realidade. Olha aqui, ó, o Charles vai ser o substituto no Internacional do Rodrigo Dourado, está suspenso contra o Ceará no sábado, dia da classificação do Internacional, se o Inter ganhar. Nico Lopes ainda não treina com bola, está trabalhando separado com Hélio Carraveta. Eu digo dia da classificação matemática, porque para mim já está, né? Com 61, acho que já é, inclusive, matematicamente. Mas Onde assina esse contrato? Onde assina? Leandro Damião ficou fora do treino do segundo dia consecutivo, será reavaliado pelos médicos. Como o jogo é em casa, seria bom que o Inter pudesse colocar todo o time titular, fazer uma festa junto com a sua torcida. E o jogo de amanhã, senhor Iura, vai ter mais de 50 mil torcedores, mas o jogo da volta também. Aproximadamente 50 mil. O estádio lá tem capacidade até para 60. 60. Eu escutei 90 mil. 90 mil era a capacidade antiga, né? Eles fizeram... Eles remodelaram. Pode ser. Colocaram muito camarote e tudo mais. Mas eu acho que se bem apertado lá cabe 70 mil. Eu conheço aquele estádio. É um estádio altíssimo. O Grêmio já está colocando 54, né? 54 mil. Abriu mais uma carga de 55... ingressos Porque hoje. já foi vendido tudo. Então tá... Tem muito sócio também, que o sócio tem possibilidade de ir na sua cadeira e certamente vai. Nesses jogos da Libertadores, em quantidade de árbitros, jogo do Grêmio, Barcelona e Grêmio, terá o Néstor Pitana, o Hernan Maidana, que é o primeiro auxiliar, o Juan Pablo Belatti, o segundo auxiliar, esses 3 da Argentina. O quarto árbitro é o Diego Aro, do Peru, já são 4. Tem o Mauro Vigliano, que é o primeiro árbitro de vídeo. O Patrício Lostal, que é o segundo, o auxiliar de arbitragem de vídeo. Auxiliar de vídeo. Tem o Johnny. Tem o sopro. É na hora que ele vai no banheiro, tu fica no meu lugar. E mais, tem o Johnny Bossio, que é o segundo árbitro de vídeo. Estão brincando. Tem o Carlos Torres, assessor internacional, e o Jorge Larrionda, da comissão de árbitros. Mas aí tem que ter, né? Esses de beira de campo aí tem que ter, porque eles controlam São 9 tudo. pessoas. 9 ganhando bem. 9. Mas olha aqui, ó, aí não tem os vigia, né? Não tem os vigias. Na Comebol não tem. Na Comebol não tem os dois de atrás das goleiras. Não, aí não. Na Comebol não tem. É que aqui, por não ter de vídeo, é que tem atrás das goleiras. Que foi feito para corrigir. Mas ontem teve outro pênalti aí, né? Que tava... Sim, o Corinthians, escandaloso. E ele quietinho no cantinho. Não falou nada. Mas por que eles não se metem? Não é possível que eles não enxerguem. Não é possível que eles não enxerguem. Tá em cima dele. Aqui no Gauchão, o auxiliar tentou ajudar o juiz, só que ele não definiu. Ele disse, pra mim, acho que... Bom, acho que não. Mas aí, Rec, por que o árbitro aqui no Rio Grande do Sul... Inter e Juventude, só pra deixar claro. Inter e Juventude, que o Diego Real errou marcando aquele pênalti pro Inter. Por que aqui o árbitro tentou ajudar e nos jogos do Brasileirão não tenta? Porque aqui eram árbitros do mesmo tamanho. O árbitro de trás, ele não tem uma graduação muito inferior. No Campeonato Brasileiro, tu pega o árbitro que começou hoje no quadro da CBF e bota atrás do gol. Como é que ele vai chegar para um árbitro FIFA, tá errado? É hierarquia, eles não fazem. Pô, imagina campeão com o Manguita, Agomar Martins, em 79, né? Agomar Martins, aqueles caras que eram, né? Eles iam com os 3 só pro interior, apanhavam e apitavam ele. Pô, é um espetáculo. Esses caras são homenageados, esses juízes da saiu no camburão. Aqueles caras antigos, né? Saiu no camburão. Saiu no camburão. Saiu até no dentro do ônibus do Grêmio. Às vezes a gente tinha que levar o juiz, porque eles... Já teve que levar o Bernardoni, será, em algum ônibus? Não, mas aquilo... Tinha que deixar apanhar. Aqueles 9 títulos internacional, 4 era dele. Olha aqui, ó, esse jogo é um jogo interessante, esse de Guayaquil. Porque se o Grêmio, disse aqui o Serginho Schiller ontem, eu concordo com ele. Se o Grêmio perder de 2-1 lá, com 50 mil pessoas, aqui o Grêmio faz 1-0. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Então, eu acho que o Grêmio tem que... Exatamente. O Grêmio tem que... Se fizer um gol lá... Tem que vir vivo. Realmente não pode tomar 3.
4, que isso sim, aí tu vem, aí os caras vão esculhambar o jogo. O Grêmio não toma três? Não, eu não acredito. Olha, eu sinceramente, eu não vejo ninguém, eu não vejo o River, não vejo o Lanús, ninguém, é outro título que o Grêmio tem que ganhar. Agora é um jogo bom. Agora esquece o Nacional, por favor. Agora esquece, agora vamos trabalhar por esse título. Não, né? O Renato agora não tem mais desculpa. Agora eu nem quero que ele vá para o Avaí com o time titular, eu quero que ele vá com o time reserva mesmo. Pois é, Yuri, então, Yuri, eu quero te perguntar uma coisa assim, ó, porque se a gente fala e a gente vê essa queda de rendimento do Grêmio no Campeonato Nacional de alguns jogos, de alguma forma isso vai para a cabeça do jogador. E como trabalhar isso? Você que já foi jogador, como trabalhar isso? Porque tem uma competição que é o objetivo maior, que é o que se espera, que todos os jogadores falam ganhar Libertadores. Até teve uma entrevista do Cortez há pouco tempo falando sobre isso. Como levar isso para a cabeça do jogador? Porque mesmo todos os jogadores sabem que tem um rendimento, que não está sendo muito bem, mas como levar isso para a cabeça para que ele entre num jogo decisivo, como vai ser o de quarta-feira e o próximo na Arena, para que continue e tente encontrar pelo menos aquele bom futebol que o Grêmio estava desde o começo do ano. Mas o Edilson deu uma entrevista, terminou o jogo, ele deu uma entrevista, enquanto não voltar o Luan, o Grêmio não vai jogar. É a primeira vez que eu vi na história de um jogador falar, terminou o jogo, ele disse, nós precisamos que o Luan volte. A recuperação do Luan era importantíssima, e é importante para nós. Mas o jogador chegar a falar isso depois do jogo, e ele mesmo disse também que ele não estava mais querendo ficar para descansar, ele queria jogar. O Ramiro mesmo deu uma entrevista também, dizendo assim, o Renato perguntou para lá no vestiário quem é que pode descansar. E todo mundo colocou que quer jogar. O problema do Grêmio foi esse. Foi muito descanso. Teve uma época que os reservas jogaram mais durante o mês do que os profissionais, do que os titulares. Agosto? Foi um mês aí. Foi agosto. Isso é ridículo. Foi agosto. Tu é pago para isso, velho. O Messi quer jogar, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo quer jogar, eles querem jogar. Eu aposto com vocês. Qualquer grande jogador, qualquer jogador que joga futebol, até o cara que dá pelada, ele quer jogar. Ele quer jogar. Ele não quer ficar fora. E esse é um erro, certo? Que não... culpa o departamento médico, culpa o preparador físico. Não é isso, não. Culpa é a estatística, é o relaxamento que alguns dão para justificar, eu acho, uma possível derrota. Certo? Então eles tiram 2, 3 jogadores. É pontual, cara. Tu vai jogar um jogo, tu tá mal... hoje tem toda aquela aparelhagem toda, tu fica desse jogo, tu fica desse agora, tu fica desse, e continua o mesmo time, não tem o porquê de mudar. Olha o Luan aí, o Luan quer jogar de qualquer maneira, até machucado ele queria jogar. Essa é a realidade do futebol. O Grêmio pecou por isso, o Grêmio pecou. É essa a realidade. Quem culpar alguém, eu não vou culpar. Eu acho que o Grêmio demonstrou um dos maiores futebol dos últimos 10 anos. Não teve um time jogar tão bonito e ganhar como o Grêmio jogou agora. Foi fantástico esse time do Grêmio. Por isso é que se lamenta não ter ganho já um título até aqui. Perdeu o Gauchão, perdeu a Copa do Brasil e perdeu o Campeonato Brasileiro. A chance do Campeonato Brasileiro. Embora, se ganhar todas, ainda daria para ser campeão. E com a bola que vinha jogando, poderia ganhar, mas não vai recuperar de uma hora para outra. E como disse o Yura, se não quis arriscar até aqui, vai arriscar agora? Não, agora não, né? Agora não. Tem uma situação que envolve o Grêmio na relação com o Corinthians, que foi aquele susto inicial do Corinthians ganhar 80 e poucos %. Vai disparar, se ganhar 2 ou 3 na arrancada do retorno. Não, veio o reverso da medalha. O Corinthians hoje estaria entre os rebaixados do segundo turno. E isso já ocorreu em outros campeonatos. Botou alguns jogadores a descansar, Rec. A musculatura deles... Está acontecendo o que aconteceu com o Grêmio em 2008. O que acontece com o Corinthians agora é parecido com o Grêmio em 2008. O Grêmio estava muito na frente. Parecia a corrida de lebre contra a formiga. Ou a tartaruga, sei lá. Quer dizer, disparou, parou para descansar e o adversário passou. Então o Corinthians, olha, Ponte Preta, em Campinas, com uma história... E pega o Palmeiras logo em seguida, que se o Palmeiras ganhar, passa a liderança. Sim, se ganhar 2 na sequência, como é que não? O elenco que tem o Palmeiras. O Palmeiras, eu acho que se ganhar, o Corinthians perdeu. O Palmeiras ganhar, o Palmeiras já passa no jogo contra o Corinthians a liderança. Aí passa sim, porque tem mais vitória. Tem mais vitória. Mas aí é o seguinte, eu tenho uma tese que já há muito tempo eu falo, com 3 substituições, antes eram 2, agora são 3.
com os jogadores lesionados e com cartão amarelo, já há um revezamento natural com tantas competições. Corretíssimo. Olha, O jogador de descanso já, automático. Lesão, para volta não 100%. Precisa, não precisa. Se poupar um que outro pinçar... Na Espanha, na Europa, ela não faz isso. Eles continuam jogando. O Paulo Paixão tem uma tese que sempre expõe quando vem aqui. O jogador quer jogar. E o Yura disse... É a tese da corda esticada. O que acontece é que cai a culpa no preparador físico, que hoje está sendo contestado. O cara é da seleção brasileira, faz um trabalho fantástico e já estão querendo pegar o cara. Aí vamos para o departamento médico. Hoje o departamento médico é fantástico, cara. Eu conheço desde da minha época esses caras. E aí, eles são culpados? Não são culpados nada. Eles estão recuperando muito rápido os jogadores. O Michel. Bom, o Michel foi uma recuperação fantástica em 15 dias. E aí, o departamento médico, tem alguma coisa do departamento médico? Não tem nada. O que tem é o departamento que está dando a liberdade para o Renato usufruir como ele está usufruindo. Isso sim, ele tem que cobrar de quem está liberando isso aí. Eu não acredito que o presidente tenha liberado. Porque o presidente foi lá embaixo, uma época que o Grêmio estava mal. Depois do Gauchão. Ele desceu lá e disse, vamos parar. Agora chega. Vocês estão achando que... Não, quero ganhar. Essa é a realidade. Já voltamos. Becker e Ficha alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, na Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. Você que está com sua película velha, vencida, cor roxa, desbotada ou cheia de vincos e bolhas, nós fazemos a remoção. Você que comprou seu carro novo, está querendo um filme de alto desempenho, qualidade estética diferenciada, com total privacidade interna e segurança? Claro que eu estou falando da Insulfilme. Proteção fator solar 1000 e rejeição de infravermelho. Preços imbatíveis. Ligue e agende instalação 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969 2190. Fale com a Natália, Rua Hoffman 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Yura, desse elenco do Grêmio, de quem você não abriria mão para o ano que vem? O Luan é uma situação que é uma incógnita, pode aparecer um comprador, mas se renovar com o Grêmio é do Grêmio, né? Ele tem que renovar, porque senão, até março, até setembro ele é do Grêmio, mas até março ele pode ficar incomodando aí, né? Porque daqui a pouco assinam... Né? Ou não assina. Em março termina essa novela. Eu gostaria que ficasse o Luan sempre, porque eu sou torcedor, eu quero título, quero ganhar campeonato, né? Mas a gente tem que entender também que o clube tem que girar, né? Mas o Arthur, o Ramirinho, né? Todos esses aí, eu gostaria que permanecesse, porque já tem uma estrutura montada. E esses dois zagueiros do Grêmio... o Grêmio agora... Fantástico, não tem no Brasil, acho que não tem no mundo, dois grandes jogadores que casem bem como esses dois caras casaram bem. O restante, por exemplo, aí tu disse que não está renovando o contrato lateral esquerdo. Cortez. Pô, ele estava tirado no Rio de Janeiro. O Grêmio deu a chance para ele. E ele, fazendo uma bobagem dessa, é a mesma coisa que o Luan. O porquê fazer essa bobagem, dizer que o Grêmio não vai ser perdendo e está fazendo o que está fazendo? Pô, renova, que logo em seguida tu vai ser vendido, tu recupera esse dinheiro. Eu às vezes gostaria de estar presente no momento para conversar com o jogador e dizer, mas vem cá, o teu problema é 3 milhões?
Mas se nós renovar agora, eu te pagar 3 milhões, logo em seguida tu vai ganhar mais 10, porque tu vai ser vendido para a Espanha, para a Europa, para lá, para qualquer lugar, nos Estados Unidos, não importa o lugar que eu para a China. Então, olha só esse Arthur, o que ele fez. Esse é um guri fantástico. Ele já renovou, está tranquilo para jogar, está na seleção brasileira. E aí, a qualquer momento, ele pode ser vendido também, porque os caras estão... O Yura, dá a impressão que o empresário e o Luan têm alguma informação privilegiada de algum comprador. O empresário... Dá a impressão. O empresário disse que está com problema financeiro, né? Porque ele pediu muito dinheiro emprestado para muita gente. Coitado do cara, se é verdade isso aí, eu tenho pena dele. Agora, ele pode estar prejudicando um grande jogador. Se não for isso, ele vai ganhar dinheiro de qualquer maneira, logo em seguida o Grêmio vai vender ele. Ele vai ganhar agora, vai ganhar logo em seguida. Então, eu não sei por quê. Agora, imagina vocês, eu penso assim, ó, pô, eu não ganhei nada com dinheiro. Muitas vezes os clubes vinham me contratar, eu não queria ir. O Espanhol da Espanha, o Palmeiras quis me contratar, o São Paulo quis me contratar, que ninguém de vocês sabe disso, então pode pegar o jornal e ver isso aí. Eles vinham me contratar, o próprio Tele, quando foi para lá, me procurou para mim junto com ele. Então, mas eu não queria, meu sonho era estar no Grêmio, meu sonho era jogar no Grêmio. Eu já estou no Grêmio, por que eu vou não ganhar? A gente não ganhava o suficiente, então. Né? Aí... dizer que não é o cara que... Eu tinha empresário também, um cara que cuidava dos meus negócios, mas... não, faz isso. Pô, mas tu não quer ir para a Espanha? Não quero ir, cara. Mas então por que tu pede para mim fazer os teus negócios? Eu digo, vem cá, quem manda? Então, essa do Ronaldinho, quando os caras dizem assim, o Ronaldinho, quem manda é o Assis. É uma balela, uma maior mentira da história. São os dois. Não, é ele. O Assis não manda nada. Quem manda é o Ronaldinho. O empresário de futebol, agora, muitas vezes, é o empregado, entre aspas, que é o empresário que manda... Ele é um para-barro, ele é um para-barro. Agora, tu imagina, o Ronaldinho agora quer ser senador. Se é só quem manda o Assis, pô, nós estamos ralados. Não chega que esse cara ladrão lá, ainda mais o Assis, só ele que manda. Tem, pô, mas quem é o senador? Parei. O senador... Qual que é a sua posição, né? Qual é a tua posição? Parei que eu vou ligar pro meu irmão. Parei! Vocês estão brincando comigo. Vamos ver o gol do Grêmio na Libertadores da América de 2002. Vem aí o gol na memória. Grêmio 1-0 no Olímpia. Zinho marcou para o tricolor. Marcação, pressão. A bola desviou, né? Desviou. Agora o cruzamento... Foi o Zinho que desviou no meio do caminho. Sim. E quem era o lateral direito era o Arce? Vamos ver de novo o gol aí. Só para tirar essa dúvida, se desviou no zagueiro, desviou no Zinho. Olha aí. Bateu. Vamos ver aí. Aí recupera. Recupera a bola. Não, ele cabeceia, bate no zagueiro. Desvia nele e ele sai. Ele é que tá, não foi ele que cabeceou, ele que estava ali na ponta e desviou a bola para o outro lado. Já voltamos. Estamos de volta, nós estamos falando aqui no intervalo do Levir Coupe, né? Que foi demitido, segundo o presidente, foi barrigada da imprensa, do próprio assessor de imprensa, o que é curioso, né? Do próprio assessor do Levir, que postou nas suas redes sociais. Assessor de imprensa do Levir. Ele mesmo critica o cara. E o Levir disse que tá. Mas só tem uma coisa, ontem já se especulava de novo que ele poderia ir para a rua, porque deu 3 dias de folga. E esse é o Levir Coupe. Agora está tirando sarro da cara dos dirigentes. Queriam me botar para a rua, eu vou dar 3 dias de folga. Para mostrar quem é que manda. Ele tem o poder do vestiário, porque tem o respaldo dos jogadores. Os jogadores estão do lado dele. O que os dirigentes vão fazer? Eles, não, voltem para trabalhar. Mas aí alguém tem que comandar, né? Então, ontem já havia especulação de que ele poderia ser demitido outra vez. Bem, tivemos ontem a escolha do melhor do mundo. Acho que ninguém tem dúvida, né? O Cristiano Ronaldo mereceu, né? Não tem dúvida. Ele trabalha para isso, ele se prepara para isso. Né? Ele é o mais fraco deles tudo, né? Dos 3. Mas ele se prepara melhor do que os outros 3. Ele treina. A física, a preparação dele, do corpo dele é fantástica. A casa dele é uma... E nessa temporada, na última, no caso, que foi a que valia para o prêmio, ele soube se reinventar, ele jogou um pouco mais à frente, se tornou mais um jogador decisivo do que aquele que buscava a bola no meio de campo. Tem academia em casa, né? E outra, ontem o filho dele tirou foto com o Messi, né?
Ele tem grandeza, né? Claro. O Cristiano. Tem. O Messi, que o ano passado não compareceu na cerimônia. Não, foi no início desse ano, referente ao ano passado. O bravo é quando a gente vê que os caras dizem que esses caras jogaram melhor que o Pelé. Não. O Pelé foi uma obra-prima que Deus deu para Deus. Eu não vi. Vai jogar futebol, cara, vai mostrar pro mundo como se joga futebol. É que o Pelé chutava, eu não vi, cabeceava, eu não assisti o Pelé. Eu não assisti o Pelé jogar. Eu não assisti o Pelé jogar, mas já ouvi alguém me falar que o Messi é melhor que o Maradona. Pô, o Maradona ganhou uma Copa sozinho. Sabe que eu fui... não é melhor que o Maradona. Eu fui um dos 3 jogadores que o treinador mandava a gente marcar e a gente não conseguia marcar. Era difícil. O nego era liso e se mandava e era brincadeira. Mas o Messi está entre os 10 melhores da história. Eu concordo contigo. Concordo. Tem o Cristiano Ronaldo também está entre os 10 melhores da história já. Ganharam 10 títulos mundiais já. Melhor do mundo, né? Sim. Valeu, obrigado, Adriano. Obrigado, Yura. Obrigado, Maurício. Às 19 horas tem o Cadeira Cativa.